A ICE vaza acidentalmente informações pessoais de mais de 6 mil imigrantes requerentes de asilo. Tripledemia aumenta nos Estados Unidos e vírus RSV pode ser declarado como emergência pública. Republicanos divulgam dados e alegam que Casa Branca gasta mais com imigrantes do que com veteranos. Em São Francisco, na Califórnia, a polícia é autorizada a usar robôs equipados com explosivos. E tem Brasil na Copa. Em jogo morno, a seleção perdeu para Camarões e deixou a torcida aqui nos Estados Unidos bem decepcionada. Mas faltou um pouco mais de força, de garra e de fazer o gol, né? Olá, muito boa noite. Boa noite. O ICE, o Serviço de Imigração aqui dos Estados Unidos, vazou acidentalmente dados de mais de 6 mil imigrantes que têm pedidos de asilo ativos por fuga e tortura. As informações dos imigrantes ficaram disponibilizadas publicamente na internet por mais de 5 horas e, segundo ativistas de direitos civis, colocaram milhares de pessoas em risco. Ainda não se sabe a nacionalidade de todos os imigrantes que tiveram os dados vazados, mas, de acordo com um levantamento do jornal LA Times, a maioria vem de países como Irã, Rússia e China, conhecidos por serem rivais políticos dos Estados Unidos. Os imigrantes teriam solicitado proteção ao chegar ao território norte-americano, fugindo de seus países onde teriam sofrido perseguição e torturas. Segundo o ICE, o levantamento das informações desses imigrantes não foi intencional. A agência confirmou que todos os dados pessoais dessas pessoas foram vazados online em uma planilha Excel por mais de 5 horas no início da semana. As autoridades não disseram o que teria causado o possível acidente. Um porta-voz da Agência de Imigração e Alfândega disse que, apesar de acidental, a divulgação das informações é uma violação das políticas do ICE e que o caso está sendo investigado internamente. As autoridades também estão entrando em contato com cada imigrante afetado para notificar sobre o vazamento. Para organizações defensoras de direitos humanos, o erro do ICE é grave e desrespeitoso, criando riscos sérios à segurança dos imigrantes requerentes de asilo. Agora a gente fala dos custos dos imigrantes nos Estados Unidos. Dados apresentados pelos republicanos apontam que o país gasta cada vez mais com indocumentados e cada vez menos com os veteranos. Aqui nos Estados Unidos existem em torno de 14 milhões de imigrantes indocumentados e 19 milhões de veteranos. Os republicanos dizem que os gastos com estrangeiros equivalem a 61% dos gastos com militares. Os dados foram apresentados pelo republicano Blake Masters no encontro com eleitores americanos no Arizona. O político diz que enquanto as regras aos imigrantes não forem claras e definitivas, os Estados Unidos mandam um recado errado aos indocumentados, dizendo que eles podem migrar ilegalmente e que serão bem recebidos no território americano. Hey, come on in. Not only will you not be deported, but we'll treat you better than U.S. military veterans. E para justificar essa afirmação, Blake comparou os registros de indocumentados com veteranos. Segundo o PolitiFact, o governo americano determinou neste ano de 2022 cerca de 217 bilhões de dólares para o Departamento dos Veteranos. Esse dinheiro foi para assistência médica, moradia, treinamento profissional, tratamentos e outros serviços. Para receber, abrigar e acomodar os imigrantes indocumentados, o governo gasta o equivalente a 61% desse total, cerca de 132 bilhões de dólares. O republicano diz que por causa da guerra ao terrorismo, o número de militares com necessidades triplicou, mas a verba que deveria ter aumentado está sendo direcionada para os imigrantes que estão chegando em massa ao país. E citou como exemplo o estado de New York, que destinou 27 milhões de dólares em assistência universitária para estrangeiros indocumentados, mas não aumentou em nada o programa que financia graduação para filhos de militares deficientes ou falecidos. E completou, os veteranos representam hoje 8% dos adultos sem teto no país. Agora a gente fala de economia. Em tempos aí de tantos desafios econômicos no mundo, saiu a lista do ranking que mostra o desempenho econômico das nações. Na análise do terceiro trimestre do ano, o Brasil registrou crescimento de 0,4% em comparação
com o período anterior. Com isso, o nosso país ocupa agora a 24ª posição no ranking do Produto Interno Bruto Mundial, elaborado aí pela consultoria Austin Rating. O Brasil, o nosso país, está agora na frente de outras economias, como a do Reino Unido, que sofreu uma desaceleração e enfrenta uma possível recessão. Em primeiro lugar no ranking está a China, que cresceu 3,9% no período. Em seguida, vem Filipinas e Arábia Saudita. Os Estados Unidos ficaram em 15º lugar, com 0,7% de crescimento. Com os dados, Joe Biden disse que está confiante que pode tirar o país do caminho de uma recessão que já é dada como certa na Europa. Bom, no próximo bloco tem os detalhes da aprovação de uma lei polêmica em São Francisco, na Califórnia, que vai liberar o uso pela polícia de robôs potencialmente mortais. E a gente fala sobre seguros de vida. Um levantamento mostra que no ano passado, as seguradoras pagaram um valor recorde em benefícios aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. São Francisco, na Califórnia, aprovou uma medida polêmica que está dividindo opiniões. O uso dos chamados robôs assassinos pela polícia da cidade. Pois é, são robôs aí com poder de matar carregando explosivos em operações consideradas de risco. A Elo Aurazem tem todos os detalhes. Dos roteiros de ficção científica para a vida real, robôs com capacidade para matar já estão disponíveis nos Estados Unidos e a polícia de São Francisco pode ser a primeira a fazer uso dessas máquinas mortíferas. Embora o seu uso seja questionado por ativistas e advogados, as autoridades garantem que os robôs assassinos somente seriam acionados em ações que trariam risco a policiais. Um exemplo do bom uso dessa máquina aconteceu em 2016, em Dallas, no Texas, quando um robô armado com explosivos foi detonado para eliminar um atirador que matou 5 agentes da polícia. Os defensores do robô assassino insistem em dizer que as máquinas farão partes apenas de situações extremas e que não representam um risco para a sociedade. Ativistas, porém, estão preocupados com a escalada de poder dada à polícia e de como esses mecanismos podem infringir alguns direitos humanos. No início deste ano, por exemplo, a Força Policial de São Francisco já recebeu permissão para monitorar câmeras de vigilância ao vivo, apesar das objeções dos defensores dos direitos de privacidade. No mês passado, a polícia de Oakland solicitou permissão para armar robôs com acessórios potencialmente letais, semelhantes a espingardas. A ideia foi abandonada pouco depois por pressão social. O Departamento de Polícia de São Francisco adquiriu uma dúzia de robôs desde 2010, mas até agora nenhum foi equipado para matar humanos. Sempre que inovações, porque não são inovações, são técnicas, na verdade, de economia de determinados corpos, quando essas técnicas, essas inovações aparecem, a gente sabe quais são os alvos, Os alvos são corpos racializados, são corpos marginalizados socialmente. Mas a gente tem que entender que é o Estado operando, o Estado é o responsável. E aí a gente cai nesse lugar, utilizar esse mecanismo, utilizar essas máquinas para efetivar seu projeto de letalidade e de retirada desses corpos afro-americanos, latinos, de circulação, sem culpa. Agora a gente fala sobre seguros de vida. Um levantamento mostra que em 2021 houve um recorde de pagamentos de benefício aqui no país. As companhias seguradoras teriam destinado mais de 100 bilhões de dólares aos beneficiários dos serviços. Os novos dados do American Council of Life Insurance mostram um salto de quase 11% no pagamento de seguros de vida no país. Com isso, o valor destinado aos beneficiários em 2021 é o maior desde 1918, quando o mundo enfrentou uma pandemia de influenza. Segundo o levantamento, os pagamentos em 2021 passaram de 100 bilhões de dólares. Os dados não especificam as causas de morte dos pagadores de seguro de vida, mas analistas acreditam que a maioria deve ter sido vítima da Covid-19.
De acordo com o CDC, a Covid foi a causa de morte de mais de 460 mil pessoas no país em 2021. A terceira principal causa de morte no país no ano passado, quando a compra de seguros de vida também aumentou em mais de 6%. Às vésperas das festas de final de ano, as autoridades emitiram um alerta de prevenção contra a tripledemia, a tripla ameaça de 3 vírus, para as pessoas que vão viajar para outros estados ou para fora do país. Os casos com doentes aí como Covid-19, flu, RSV estão aumentando em todo o território americano. Dos 3 vírus, o mais crítico é o sincicial ou RSV, que afeta as crianças. Ele pode ser decretado a qualquer momento emergência pública. O número de pessoas viajando de carros e de avião está batendo os recordes pré-pandêmicos e também acendendo o alerta vermelho entre os epidemiologistas. A ameaça tripla dos vírus respiratórios, que possuem sintomas parecidos, flu, RSV e Covid-19, está cada vez maior e os cuidados das pessoas cada vez menor. Os médicos emitiram um alerta de prevenção para reduzir os casos de contaminação no país. Segundo o Dr. Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe da Casa Branca, a grande preocupação agora está em torno das crianças e do alto número de casos de RSV no país. Pelo menos 1 em cada 4 emergências pediátricas está lotada nos Estados Unidos. Very little wiggle room of intensive care beds when you have like almost all the intensive care beds that are occupied. O RSV pode ser decretado uma emergência pública a qualquer momento. Os especialistas pedem para as pessoas nas reuniões de final de ano voltarem a usar as máscaras como medida de prevenção. E tem um alerta da FDA aos papais e às mamães. Algumas empresas estão vendendo cigarros eletrônicos que parecem brinquedos. Pois é, várias companhias foram alertadas contra a venda desses produtos que são apelativos e enganam as crianças. Pois é, esses são alguns dos modelos apreendidos pelas autoridades. Pode não parecer, mas todos esses aparelhos são cigarros eletrônicos. Exatamente, você viu aí nas imagens que eles imitam joguinhos, apitos, máquinas fotográficas. E as autoridades estão pedindo para os pais ficarem atentos e verificarem cada brinquedo das crianças. Vale lembrar que esses produtos podem ser perigosos e intoxicar as crianças. Apesar de serem eletrônicos, eles possuem teor de nicotina. E essa substância, a nicotina, ela pode ainda afetar o desenvolvimento do cérebro, causar déficit de atenção e prejudicar a memória e a aprendizagem. Então, fica aí o nosso alerta. Bom, no próximo bloco tem uma boa notícia, gente. As grandes redes varejistas do país avisam que a crise de abastecimento do país está chegando ao fim e, com isso, promoções estão à vista. E tem os detalhes de um estudo que revela quais os alimentos ricos em flavonoides que podem ajudar na saúde mental e na perda da memória. Grandes varejistas aqui dos Estados Unidos indicam que os problemas nas cadeias de suprimento aí do país podem estar chegando ao fim. Isso sim é uma boa notícia, Olha, as empresas sinalizaram que a temporada de fim de ano vai ser de fartura no varejo, animando os consumidores que há meses sofrem com essa escassez de produtos na prateleira. A normalização no fornecimento teria começado pouco antes da Black Friday. O Walmart diz que até garantiu um estoque adicional de produtos populares para as festas, de eletrônicos a eletrodomésticos. O CEO do Sam's Club acredita que o inventário também está em ótima posição para a entrada na temporada de compras de Natal. O mesmo diz o Target, que com o abastecimento voltando ao normal, anunciou que vai ser capaz de lançar descontos profundos nas próximas semanas. Desde o começo da pandemia de Covid-19, lojas de todo o país vinham sofrendo com a escassez de produtos dos mais variados. Nos últimos 2 períodos de festas aqui no país, as prateleiras estavam vazias, mas agora tudo indica que isso será coisa do passado. Agora, atenção, se você gosta de cogumelos, o CDC anunciou que um surto de listeria está ligado ao consumo de cogumelos enoki.
Oficiais federais de saúde do país estão investigando casos de listeria ligados a esse tipo específico de cogumelo, depois que 2 internações aconteceram em estados diferentes aqui do país. Ambos os pacientes relataram ter comido cogumelos enoki antes de passarem mal. Com essas denúncias, a FDA coletou amostras desse tipo de cogumelo e confirmou a presença da bactéria listeria. Agora, os investigadores estão tentando identificar as marcas específicas de cogumelos enoki que podem conter esse tipo de contaminação. Apesar de só esses 2 casos terem sido relatados, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos avisam que o número real de infecções é maior. A listeria é uma bactéria que traz diferentes riscos à saúde e pode provocar a listeriose, uma doença extremamente perigosa para grávidas e pessoas que possuem um sistema imune prejudicado. E olha, ainda no tema alimentos, você é daquele tipo de pessoa que presta atenção no que está comendo durante todo o dia? Olha, se não é, deveria, viu? Um estudo novo apontou que equilibrar os alimentos com frutas, vegetais e até vinho ajuda a combater a perda de memória. Um estudo publicado na revista Neurology apontou que os alimentos com mais flavonoides, que são antioxidantes encontrados em frutas, verduras, cafés e chás, têm inúmeros benefícios para o corpo. Servem para combater doenças, auxiliar no funcionamento do organismo e a mais nova descoberta, a melhorar a força mental e reduzir a perda de memória. Isso significa que um simples prato de salada com um copo de vinho Merlot, por exemplo, pode ajudar a guardar as memórias mais tempo do que você imagina. Eles dizem que todas as pessoas deveriam incluir mais frutas e verduras nos pratos diários para ter mais memória. Essa descoberta foi baseada numa pesquisa com quase 1.000 pessoas idosas sem sinais de demência, num período de 7 anos. Os estudiosos dizem que os resultados não são conclusivos, mas apenas parciais. Mesmo assim, já animaram a classe médica e os idosos. No próximo bloco, a gente mostra o caos que o astro The Rock provocou em uma loja de conveniência do país e por um motivo bem inusitado. E claro, a gente mostra também como foi a decepção da torcida brasileira aqui nos Estados Unidos com a primeira derrota da seleção em 24 anos durante a primeira fase de uma Copa do Mundo. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Hoje teve jogo de Copa do Mundo e a seleção brasileira decepcionou a torcida aqui nos Estados Unidos. Foi um jogo morno, com poucas finalizações do Brasil e com uma surpresa inesperada e bem chata nos últimos minutos. Pois é, olha, foi um gol de Camarões. O time africano marcou justamente nos acréscimos, minutos antes do jogo acabar. Há 24 anos que a seleção não perdia na primeira fase. Jogo do Brasil e não poderia ser diferente. Os brasileiros deram um jeito de esticar a hora do almoço e lotaram este restaurante na Flórida para acompanhar a partida. A cada lance perdido do time reserva, lá estava a torcida sofrendo junto. Mesmo sem fazer gol, os brasileiros não desanimavam. Aplausos incentivavam a partida na certeza de que viria o gol. Mas, no segundo tempo, os torcedores já não escondiam a preocupação. Nos lances mais tensos, desespero. Não demorou muito e Camarões chutou. Marcou o primeiro gol do jogo, surpreendendo todo mundo. A cara de decepção era geral. Na contagem regressiva para encerrar a partida, os torcedores ainda tinham esperança de um empate. Mas no lance final, o Brasil chutou para fora. 1-0 para Camarões. Faltou um pouco mais de força, de garra e de fazer o gol, né? Infelizmente, eles estavam acreditando muito que Camarões não ia fazer nenhum gol, mas foi o contrário, eles fizeram e nós levamos. E eu vi o Tite bem preocupado e espero que ele agora ele acorde e tome e volte ao time anterior do primeiro jogo. Eu acho que o Brasil ter perdido hoje, apesar de não influenciar a próxima etapa,
tem um ponto que vai deixar o outro time mais confiante de que eles podem vencer o Brasil. Acho que não foi uma boa derrota hoje. O Brasil já está nas oitavas de final. Antes de começar esse jogo, a equipe comandada por Tite já tinha alcançado a pontuação necessária para garantir a próxima fase. A partir de agora, 16 seleções vão disputar os jogos em partida única, o chamado mata-mata, que vale classificação para as quartas de final. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma visita inesperada na costa do estado de Washington. Um grupo de baleias orcas surpreendeu os moradores. Fazia muito tempo que essa população, daqui dos Estados Unidos não via essas gigantes do mar tão de perto na costa. O espetáculo da natureza foi bem comemorado. A visão rara atraiu os moradores, que colocaram cadeiras só para assistir as baleias gigantes se exibindo na água. Essas criaturas fantásticas apareceram no Mar Salish, perto da fronteira de Washington com o Canadá. Esta nadadora disse que assistir à volta das orcas, que diminuíram drasticamente de quantidade, era mágico. Just been a magical thing ever since I was a kid to see the orcas. O grupo de 9 orcas permaneceu na região por pelo menos 2 semanas. Os cientistas disseram que os esforços do estado para restaurar o ambiente marinho, as populações de salmão e reduzir os ruídos da água podem ser a causa da volta das orcas. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai estar o tempo no final de semana, Evelyn? Vamos Bora. lá? Olha, Boston chuva, mínima de 35 graus aí. Nova York chuva e Washington também, mínima de 33 em Washington. Orlando e Miami, sol entre nuvens, mínima de 62, máxima de 81 em Orlando. Dallas, sol entre nuvens, Houston, chuva, mínima de 59, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, em Washington, onde nesse final de semana, gente, vai ficar o tempo nublado, mínima bem friozinho, viu? 29 graus Fahrenheit. Na Califórnia, São Francisco com chuva, mínima de 46. Para baixo aqui em Los Angeles esquenta um pouquinho mais, a mínima fica em 54 e a máxima 69 e tempo encoberto também em Las Vegas, um pouquinho mais frio também do que em Los Angeles. Bom, e o ator The Rock, querido demais entre os brasileiros, acabou viralizando na internet. Pois é, olha, dessa vez não foi durante um evento de promoção de um dos seus filmes não, viu? Foi por um motivo inusitado. É que ele retornou a uma loja de conveniência que ele frequentava na adolescência para fazer, digamos assim, um reparo, né, Ruth? Olha, a cena foi tão contagiante que quem estava lá dentro da loja ganhou até um presente do astro. I have been waiting decades to do what I'm getting ready to do now. The Rock repetiu um hábito antigo. Ele aproveitou que está no Havaí e deu uma passadinha na loja 7-Eleven que costumava frequentar na adolescência. Ele conta que quando tinha 14 anos, passava todos os dias nessa loja e pegava escondido uma barra de chocolate Snicker porque não tinha dinheiro para comprar uma. Essa era a minha refeição antes de malhar, lembra o astro. Mas afinal, por que contar essa história agora? Dwayne Johnson diz que finalmente faria algo para reparar os furtos de chocolate que fez quando jovem. Agora, 36 anos depois, ele corrigiu seus erros e comprou absolutamente todas as barras disponíveis na loja. Depois de esvaziar a prateleira, ele foi ao caixa, pagou pelos chocolates e disse que pagaria também as compras de todos dentro do estabelecimento. A conta deu $298 e The Rock deu gorjetas generosas para os funcionários. Já do lado de fora, ele disse que estava se sentindo aliviado, super bem, por finalmente fazer a coisa certa. After decades of me wanting to come back home to 7-Eleven and try and make good, that felt really, really good. E é claro que essa visita ilustre a uma simples loja do Havaí causou alvoroço. The Rock, como um bom astro hollywoodiano, virou atração e passou um tempão tirando fotos e conversando com os fãs. Não tem condições, não. Ele é muito querido, né, Ruth? Não, sensacional. Até eu ia estar lá no meio dessa turma toda. Me dá um autógrafo fácil. Imagina o susto. Tá ali na loja de conveniência, de repente olha aquele homem daquele tamanho, porque The Rock já chama atenção pelo tamanho dele, né? Não é à toa que se chama The Rock. Ainda um astro do pois nada. É. Parece lá, não. Concordo. Aí vem, pessoal, que eu pago a conta de todo mundo.
Presente. Presente de fim de ano da galera. Presente de final de ano. Eu acho que eu pegaria o meu presente e ia falar, assina aqui e deixava ali, ó, intacto, pra ficar guardado, porque eu sou fã dele. Pois é, todo Quem mundo. não é? Mas uma galera ali pediu bastante selfie, né? Gravou vídeo pra família, foi uma bagunça. Registro, né? Tem que registrar. Quando é que você vai encontrar o The Rock de novo numa loja de conveniência? Vai saber. É, né? Muito bom, muito bom. Olha, o Jornal Américas no ar então termina aqui. A gente espera vocês segunda-feira, às 7h30 da noite. Sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com os últimos capítulos aí dessa 5ª temporada da série Reis. Até semana que vem, gente. Boa noite.